A paz do Senhor, amada igreja, mais uma vez estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos envia, tocados pelo Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos conduz, é aquele que nos convence todos os dias a poder ministrar a palavra dele, a trazer uma reflexão, não somente para as nossas vidas, não somente para aquele que prega, mas para todos aqueles que puderem, vão ter a chance de assistir esse vídeo, assistir essa mensagem. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão muito rápida aí sobre 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou compartilhar com vocês essa mensagem e a gente vai fazer uma reflexão bem rapidinha, bem tranquila, bem legal para você poder refletir na sua casa, no seu lar, no reduto do teu lar aí, né, junto com a família, com os filhos. E o mais legal de tudo isso é que a gente está tendo a chance também, não apenas estar com nossos cultos presenciais, mas estamos dando a continuidade também nos nossos cultos familiares, né? Então não perca a chance, né? Que seja de quarta, de quinta, de sexta, mas que seja feito esse culto familiar na sua casa e que isso se torne uma rotina, isso se torne algo comum, algo natural, né? Que possa emanar das nossas vidas naturalmente e assim não só contagiar a nossa família, mas contagiar todos aqueles que nos rodeiam, todas as pessoas que nós amamos. E isso é o principal, isso é a mensagem que a palavra está nos trazendo, que nós possamos viver em comunhão, viver em paz, em santidade, tranquilidade e principalmente ter uma fé inabalável. Vou compartilhar com vocês essa passagem que está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. E a palavra de Deus diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dizei-me o que tens em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e os seus filhos, e entre eles chegavam as vasilhas, e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Acho que todo mundo já conhece essa passagem que o profeta Eliseu fala com uma viúva que teve o seu marido morto, né? Infelizmente veio a falecer e ela se tornou viúva, e os seus dois filhos corriam o risco de ser escravos, né? A tradição daquela época, se você não quitasse suas dívidas, os seus filhos se tornariam escravos, né? E nesse momento o profeta Eliseu foi muito sábio, né? E o profeta Eliseu, nessa passagem, se você for ler o capítulo 4 inteiro, você vai ver o agir que o profeta faz, coisas miraculosas, né? Ele faz alguns milagres que poucos de nós acreditaríamos que isso poderia acontecer, né? Ele não somente fez com que aquela botija de azeite pudesse se multiplicar, mas ele ressuscitou filho da sunamita, ele conseguiu converter um cozido que estava envenenado para ser algo novamente, que poderia ser novamente comido. Ele alimentou 100 pessoas com apenas 20 pães e um pouco de cereal, né? Talvez nos dias de hoje, se a gente fosse acreditar nisso que o profeta Eliseu fez, né, não somente na vida dessa viúva, mas na vida das pessoas que passaram pela vida desse profeta, muitos de nós sequer acreditaríamos, né? E a mensagem que eu quero trazer para você, e a gente pode tirar vários pontos, algo que a gente pode refletir sobre esse ponto, e nós vamos falar somente dessa passagem, o que aconteceu com aquela viúva, né? E o que a gente pode tirar de lição, de apenas uma mensagem disso? Por mais que a gente possa ter lido, relido, ouvido vários pastores pregar, a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela vai e volta, mas nunca volta vazia. Ela sempre tem algo para nos trazer. E algo que eu quero trazer com 5 pontos que essa palavra vai nos trazer, que vai nos ajudar a refletir nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Nos dias que as nossas vidas estão sendo assoladas, né? Não apenas fisicamente, financeiramente, mas principalmente espiritualmente. As nossas vidas estão sendo totalmente devastadas, assoladas, e se a nossa fé não estiver inabalável,
todos nós podemos sucumbir àquilo que o inimigo está fazendo nas nossas vidas, né? É um tiroteio, é como se fosse o caos imperando nas nossas vidas. E como nós podemos fazer com isso, né? Como aquela viúva que estava vivendo o caos, né? Ela estava prestes a perder os seus filhos amados para o Senhor, no qual o marido dela devia, e fatalmente ela ia passar fome e acabar vindo a morrer também. E por tanto medo, por tanta angústia, ela procura quem? O profeta Eliseu. E a palavra de Deus diz assim que o profeta Eliseu e Elias, eles eram, vamos dizer assim, chefes de alguns profetas, né? Então tanto é que ela foi lá e procurou o profeta, né? E ela disse assim, ó, o meu marido temia o Senhor, né? Então, qual que é a primeira impressão que nós podemos tirar de tudo isso, irmãos? Nós temos que saber que nós temos que ser humildes. Humildes em que ponto? Quando nada mais tiver, não há mais o que se fazer com as nossas vidas, se não há uma solução plausível que os nossos olhos não veem, nós temos que começar a ter a humildade de buscar as pessoas corretas, buscar as pessoas que realmente podem nos ajudar. E naquela passagem específica, a mulher procurou quem? O homem de Deus, o homem que falava de Deus, o homem que conversava com o próprio Deus, e através do nome do Senhor, através das suas ações, ele realizava vários milagres. Mas o ponto principal de tudo isso, irmãos, que nós temos que ser como aquela mulher, que quando nós estivermos no desespero, estivermos na angústia, no medo, nós temos que ter a humildade de reconhecermos que precisamos de ajuda. E somente quando a gente se tornar humilde, saber o quão importante é a humildade nas nossas vidas, é que nós podemos ter as nossas vidas restauradas. Então, se nos faltar humildade, muitas vezes, meus irmãos, essa falta de humildade, de buscar aqueles que realmente podem nos ajudar, isso tem prejudicado muito as nossas vidas, principalmente nos dias de hoje, irmãos. Quantas pessoas como nós, cristãos, pessoas que dizem que têm suas fés inabaláveis, pessoas que estão vivendo, dizem que vivem na presença do Senhor, muitas vezes no momento de desespero, no momento de angústia, de enfermidade, de uma dificuldade financeira, de uma situação grave, têm buscado conselhos em pessoas que talvez não podem ajudá-las. Mas que nós possamos fazer como aquela mulher, ter a humildade e reconhecer quem pode me ajudar, quem realmente pode trazer a paz, a tranquilidade que eu preciso. E nada, irmãos, nenhuma honra foi dada ao profeta, mas sim aquilo que Deus fez. Só que ela teve a humildade de reconhecer que precisava de ajuda e ela buscou a pessoa certa. Aí você vai perguntar para mim, mas como eu vou achar a pessoa certa? Irmãos, somente quando a gente buscar a presença de Deus, estar orando, intercedendo, buscando e clamando a Deus, você pode ter certeza que Deus vai colocar a pessoa correta diante de você para te ajudar. Mas muitas vezes o conselho dessa pessoa, você não vai concordar muitas vezes. Talvez a nossa falta de humildade, se alguém dissesse para mim, Pastor Wagner, vai para dentro da tua casa, pega o que você tem ali de mais valioso, se você não tem, e derrama, talvez nós não faríamos isso. Né? Talvez a nossa incredulidade não nos permitiria fazer isso, né? E outro ponto principal, irmãos, que não é somente a humildade, outro ponto que a gente pode tirar daqui se chama obediência. Assim como o profeta disse para ela, vai para a tua casa, pega o que você tiver de vasilha, procura nos seus vizinhos, procura qualquer tipo de vasilha e entra na tua casa junto com os teus filhos e derrama este azeite. E assim, várias vasilhas foram cheias, né? A palavra não fala quantas vasilhas, mas dizem que foi muitas, que até faltou vasilhas. Irmãos, se essa mulher fosse desobediente à vontade do profeta, o profeta dissesse isso para ela, você acha que Deus ia abençoar ela? E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos ter a humildade, mas principalmente nós precisamos ter a obediência. Assim como o profeta disse para aquela mulher, faça isso, ela sequer questionou o profeta, ela simplesmente saiu da presença dele e foi fazer aquilo exatamente que o profeta pediu que fizesse. Isso, irmãos, é sinal não apenas de humildade, mas é sinal de obediência. Ela entendeu que o quem estava falando com ela não era o próprio, por mais que seja miraculoso, por mais que seja improvável disso acontecer, ela não questionou o profeta, ela obedeceu. E sabe por que ela obedeceu, irmãos? Porque ela tinha a convicção plena daquele que deve ser obedecido. Ela sabia que obedecendo o que o profeta estava dizendo, ela estava obedecendo o próprio Deus, o próprio Senhor. Então, revestida de humildade, revestida de obediência e principalmente de fé, e isso a gente precisa ter também, irmãos, porque o que mais atrapalha nas nossas vidas, esse é o terceiro ponto que a gente precisa falar, é ter fé. Quem
fé não discute aquilo que Deus propõe. Quem tem fé não duvida daquilo que Deus pode fazer. Então aquela mulher foi humilde, obediente e ela foi totalmente crédula. Ela não foi incrédula frente às dificuldades. E muitas vezes o que tem trago dificuldade para as nossas vidas, muitas vezes, meus irmãos, nós somos humildes, nós somos obedientes, mas muitas vezes nós somos incrédulos. Nós falamos para pessoas que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus restaura, que Jesus salva. Mas quando é com as nossas vidas, nós tornamos pessoas incrédulas. Nós sequer acreditamos que Deus pode fazer uma diferença, que Deus pode transformar as nossas vidas. E isso é um ponto principal na vida dessa mulher. Mesmo numa situação de desespero, mesmo numa situação de caos, ela tem fé. Ela crê verdadeiramente naquilo que Deus propôs para ela. Por mais que os olhos do mundo, o mundo olhasse, você está doido, não vai acontecer. Essa mulher, ela teve fé. E ela acreditou, e assim Deus o fez. Então nós temos 3 pontos: obediência, humildade e fé. Mas algo, irmãos, que pode nos mover não é apenas a nossa fé. Ela não teve uma fé comum, ela teve uma fé tomada de atitude. Muitas vezes nós falamos que somos homens de fé, mulheres de fé, nós acreditamos na palavra de Deus, nós somos obedientes à palavra de Deus, nós somos humildes à palavra de Deus, mas muitas vezes nos falta atitude. Muitas vezes nós não queremos ter a atitude de fazer aquilo que os homens de Deus estão nos pedindo, que a palavra de Deus está nos pedindo. Não adianta, se aquela mulher só tivesse uma fé, mas não tivesse a atitude de ir para a sua casa, acreditar naquilo que Deus propôs e derramar aquilo que ela tinha na sua casa de melhor. Ela só tinha uma botija de azeite. E para muitos já sabem que o azeite naquela época, irmãos, era cotado como preço de ouro. Era algo de grande valor, de grande procura. Todo mundo queria ter o seu azeite em casa. E a palavra de Deus não fala quanto que ela tinha. Ela tinha uma botija de azeite. Talvez ela tinha apenas um dedo de azeite. Mas a atitude dela, mesmo sabendo que ela tinha pouco azeite, ela acreditou naquilo que o profeta disse. E com a atitude, ela derramou o azeite que havia ali. E essa atitude é que nos falta no reino de Deus. Nos falta nos dias de hoje. Nós queremos fazer muitas coisas. Nós estamos no culto, ouvimos a palavra, louvamos ao Senhor, somos advertidos pelas palavras, somos tocados pela palavra, mas ao sair da porta da igreja, não temos mais atitudes. Nós só temos atitude quando estamos no culto. E essa atitude nos falta no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no seio da nossa família. Às vezes nós estamos passando por dificuldades tremendas. E talvez não é por tua falta de fé, não é pela tua falta de obediência, não é pela tua falta de humildade. É pela nossa falta de atitude, de assumir a responsabilidade, de fazer como aquela mulher. Ela não tinha que ninguém podia responder por ela. Ela não mandou o filho dela, ela não mandou a vizinha, ela não mandou o amigo. Ela teve a atitude de procurar ajuda. Ela teve a atitude de mudar a situação dela. Então nós precisamos ter uma fé, mas uma fé acompanhada de atitude. Nós precisamos ter atitude no reino de Deus, irmãos. Não apenas do falar, mas o praticar, o fazer, o acreditar. É isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. E não é amanhã, não é o ano que vem, é hoje. Nós precisamos fazer essa fé. Essa fé tem que ser uma fé seguida de atitude somente hoje. Somente hoje nós precisamos ter fé. É o dia de hoje, porque talvez o dia de amanhã não irá acontecer. Talvez no dia de amanhã os nossos filhos estarão escravizados. Talvez no dia de amanhã nós estaremos mortos. E depois da morte, irmãos, infelizmente não há nada que se fazer. Então, para que chegar esse momento? Você precisa ter uma fé, mas uma fé tomada de atitude. Irmãos, algo que a gente precisa acreditar é que a gente só consegue derramar o azeite que está dentro de nós se a gente crê verdadeiramente. Porque se fosse uma pessoa incrédula, ela não derrama esse azeite. Ela não derramaria esse azeite. Isso é algo importante, nós temos que sempre frisar, irmãos, o que a incredulidade faz na nossa vida. A incredulidade que habita em nós pode nos tirar as bênçãos que Deus tem colocado nas nossas vidas. A incredulidade que está dentro de mim e dentro de cada um de nós nos impede de sermos abençoados. Uma pessoa incrédula jamais derramaria aquela botija de azeite. E somente uma pessoa que crê verdadeiramente, que é obediente, que é humilde, que tem fé, alinhada com a atitude, é capaz de derramar a botija de azeite.
Mas agora, irmãos, eu quero falar de algo muito importante também nesse ponto que a gente pode trazer, que algo que talvez aquela mulher sequer ela percebeu que tinha. E ela precisou que o profeta falasse isso para ela. Ela precisou que alguém dissesse isso para ela. Alguém enviado por Deus, alguém usado por Deus para falar para ela. Ele disse assim: você não tem nada de valor? Você tem algo de valor. E sem que ela percebesse, ela tinha uma botija de azeite. Irmãos, que seja pouco, que seja mínimo, mas o que a gente precisa aprender é que nós temos sempre algo de valor dentro de cada um de nós. Nós temos um real valor e a gente não consegue mensurar. Aquela mulher, ela tinha algo muito valoroso e estava onde? Estava no seio da sua casa, estava no seu lar. E talvez, irmãos, a botija de azeite que o profeta está dizendo para nós através dessa palavra e que o Espírito Santo está nos dizendo, essa botija de azeite está dentro de cada um de nós. Talvez você não está dando o real valor que você merece. Talvez você não está dando o real valor para aquilo que fez Jesus morrer por você. Aquilo que fez, que motivou, aonde ninguém via mais nada. Jesus olhou para as nossas vidas, uma vida de pecado, uma vida de incredulidade, mas Jesus olhou algo de muito valor em cada um de nós. E esse foi um dos motivos no qual Ele se entregou por nós. Ele se entregou por expiação, porque o próprio Cristo viu algo de bom em nós. Assim como o profeta viu, existe algo de bom em vocês. Você tem algo de bom no qual você pode derramar. E é isso que Deus quer da gente, irmãos. Que a gente entenda o valor que a gente tem. E esse valor a gente pode multiplicar. Que seja pouco, mas se você crer verdadeiramente, você pode derramar. E você pode não apenas transformar a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, da sua família. Você pode mudar e transformar toda e qualquer vida. Você precisa apenas identificar o seu valor. Eu sei o que eu tenho de valor. Você precisa talvez descobrir o que você tem de maior valor. Que seja a coisa mínima, mas no reino de Deus ela se multiplica. No reino de Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, essa bênção se multiplica e muitas e muitas e muitas vezes. Basta apenas você crer verdadeiramente. E o quinto ponto, irmãos, que eu queria dizer para vocês, para a gente poder finalizar essa reflexão bem rápida, é somente no secreto. A palavra de Deus diz lá que Ele diz assim: que hei de fazer? Dizei-me que tens em casa. E ela respondeu: eu tenho uma botija de azeite. E lá no versículo 3 ele disse assim, no capítulo 4: então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e os seus filhos. Entra e fecha a porta. Irmão, você quer ser abençoado? Você quer que Deus faça a transformação na sua vida? Você quer que Deus mude a história da sua vida? Você precisa fazer isso no secreto. Você precisa se fechar. Se você está tendo um problema na sua família, reúne a sua família, se feche a porta, porque existem muitas portas que estão abertas, e Deus só vai abençoar a sua vida se você começar a fechar portas no qual não foi Deus que abriu. E você precisa se fechar, é somente no secreto, quando ninguém estiver vendo. Porque o profeta fez o seguinte: entra na tua casa em secreto, as pessoas não vão ver o que está acontecendo na sua casa, mas Deus vai te abençoar ricamente. E é isso que Deus espera da gente. Ele está nos propondo algo, Ele quer de nós a humildade, Ele quer de nós a obediência, Ele quer de nós uma fé tomada de atitude, Ele quer que a gente entenda o valor real que nós temos, mas isso só vai acontecer se a gente fechar a porta e no secreto, quando somente Ele estiver vendo, é que as nossas bênçãos vão ser alcançadas. Talvez o que está faltando, principalmente no reino de Deus, é a gente viver mais no secreto, irmãos. Quando ninguém estiver mais vendo, quando os nossos vizinhos não estiverem vendo, quando os nossos pastores não estiverem vendo, quando os nossos amigos não estiverem assistindo mais, é isso que Deus espera de nós, é no secreto. Quando e Deus estiver presente, Ele vai mostrar, Ele vai derramar, Ele vai multiplicar aquilo que você tem de melhor. E é isso que a palavra de Deus está dizendo hoje para nós, irmãos. É no secreto, somente no secreto Ele vai derramar a presença dEle na sua vida. E você quer ser uma pessoa transformada? Você acha que eu estou dizendo, que a palavra está dizendo não vai acontecer? Faça isso na sua vida. Traga aquilo que você está ouvindo hoje e aplique na tua vida a partir de hoje. Comece a acreditar. Talvez as pessoas estão dizendo para você: irmãos, você precisa fechar essa empresa não está dando certo. Você, mas como eu vou abrir e fechar essa empresa? Talvez, irmãos, o passo que você precisa dar é fechar essa empresa.
Talvez você está vivendo situações de dificuldades, por motivos de teimosia, situação. Talvez aquilo que o profeta vai dizer, aquilo que a palavra está dizendo para você, é algo que vai confrontar o teu coração. Mas é isso que a gente precisa viver, irmão, porque o enganoso é o nosso coração. O nosso coração é enganoso. O nosso principal inimigo está dentro de nós, que é o nosso coração. O nosso principal inimigo, algo que precisa ser moldado, algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser entregue na mão do oleiro, é o vaso chamado coração. E é isso que Deus quer fazer. Mas Ele não quer fazer para você ter plateia. Ele quer fazer isso no teu secreto. E assim como Ele transformou a vida daquela viúva, e a viúva, no final, a palavra dele diz assim: e vivei do resto. Ela não apenas quitou a sua dívida com os seus credores, mas ela conseguiu viver do resto que ela vendeu daquele azeite. Tamanho era o valor que ela tinha dentro da sua casa, e ela sequer deu esse real valor. Mas quando ela viu a multiplicação, Deus multiplicando isso na vida dela, ela entendeu o que Deus queria dela. Ela entendeu que Deus queria viver com ela no secreto. Ela buscou ajuda, e o profeta disse para ela: é somente no secreto que as bênçãos de Deus vão se derramar na sua vida, e não somente na sua vida, porque Deus não abençoou somente a vida dela, Deus abençoou ela e os filhos dela, e ela pôde viver plenamente. A palavra de Deus não diz ela viveu plenamente, ela teve várias bênçãos, não, a palavra viveu do resto que sobrou daquilo que Deus derramou na vida dela. E eu creio verdadeiramente, irmãos, que ela viveu ela conseguiu viver muitos e muitos anos com aquilo que Deus multiplicou. Eu creio nisso, e eu creio no que a palavra está nos dizendo, e é isso que eu quero trazer para você através dessa palavra no dia de hoje. Que Deus possa tocar o teu coração, que Deus possa transformar o teu coração, e que você possa ler e reler. E eu aconselho que você leia o capítulo 4 inteiro de 2 Reis, capítulo 4, para você entender o que o profeta Eliseu fez, as coisas miraculosas que ele fez através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos trazer, através da obediência dessas pessoas, ele mostrou o que Deus quer fazer. O mundo não vai entender, irmãos, o que Deus vai fazer na tua vida, mas no secreto, se você estiver na presença de Deus, você vai entender. E é isso que Deus espera da gente: obediência, humildade, uma fé tomada de atitude, nós possamos reconhecer o nosso valor, e tudo que a gente for fazer, irmãos, somente no secreto, é que as bênçãos de Deus vai se derramar na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. É o que em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos desde já. Amém. Quero deixar uma oração rápida para todos vocês, Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa tocar o teu coração e assim alcançar a tua vida plenamente. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que é ministrada em nossas vidas. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado um tempo bom, um tempo real, um tempo hábil para que a gente possa se arrepender rapidamente, Senhor, porque o tempo está cessando e o tempo não para, Senhor. Mas nós agradecemos porque a Tua igreja a Tua palavra tem nos tocado, e a igreja tem nos trazido a Tua palavra. A igreja tem se levantado homens e mulheres de fé que têm trago a Tua palavra, Senhor. E essa palavra tem nos dado o alimento necessário, meu Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser filhos obedientes, que nós podemos ser filhos humildes na Tua presença, que nós possamos ter uma fé tomada de atitude, e que nós possamos entender o real valor das nossas vidas ao Senhor. E principalmente, Santo e poderoso Deus, nos ajuda, Senhor, para que nós possamos cada dia mais fechar a porta dos nossos quartos, nos fechar no seio da nossa família, dobrar o nosso joelho ao chão, se arrepender dos nossos maus caminhos, se arrepender dos nossos pecados, e que nós possamos viver o melhor que o Senhor irá derramar nas nossas vidas, e que não apenas será abençoado apenas um dia, mas irá abençoar as nossas vidas todos os dias plenamente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus os abençoe. Glória a Deus.